futuros e futuras canadenses! Hoje eu estou aqui com a Bruna Xavier, que vai conversar um pouquinho com vocês sobre os programas de colaboração científica entre Brasil e Canadá. São muitos? Sim. Então já tem bastante novidade aí para vocês que estão aí nessa carreira científica. Então, assim, é só uma carreira acadêmica, uma carreira de pesquisadora, uma carreira... Vamos lá, antes de tudo, né? Do que se trata? Do que se tratam esses programas? Bom, tem várias chamadas públicas, né, pelo CNPq e pela CAPES, que são os convencionais, que a gente já sabe do Ciência Sem Fronteira, que começou lá, acho que já há uns 12 anos, desde a época do governo Lula. Mas, recentemente, tem umas novas parcerias entre o Canadá e o Brasil diretamente, com uma conexão direta pelo site do governo canadense. Uhum. E é sobre essas chamadas que a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá, então, antes de tudo, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, como é que você parou no meio dessa situação toda. Depois a gente dá as explicações que o pessoal veio buscar. Tá, eu sou Bruna, eu sou natural do Espírito Santo, do Brasil. Eu sou bióloga por formação. Eu me formei em 2011 e já entrei no mestrado, no doutorado. Fiz pós-doutorado, 3 pós-doutorados e vim para o Canadá fazer o Research Fellow, que é pós-doutorado também. Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 34. Você tem tudo isso e 3 pós-doutorados? Jesus! Com quantos anos você formou? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Jesus! Mas é normal, né? 17, 18 anos. Caramba, carreira científica assim, ó, acadêmica, caramba. Continue, não vou nem atrapalhar. Mas isso é que a gente fala, já é normal na nossa área, né? Então, a gente já convive, já é normal as pessoas estarem inseridas nesse meio. Quem começa um mestrado, geralmente já emenda no doutorado e no pós-doutorado. Já é uma consequência. Uhum. Continue. E aí eu tive uma oportunidade de fazer o pós-doutorado, o doutorado de sanduíche, na verdade, em Montreal. Eu fiz uma aplicação, mas foi numa época que o Brasil decretou crise, em 2016. Então eu fui aprovada, mas sem bolsa. E aí eu teria que pagar tudo pelas minhas contas, então eu decidi não ir. E depois eu tive uma proposta de trabalho de pós-doutorado no Texas, mas também teve uma complicação por conta do governo do Trump. Ele deu uma bloqueada para imigrantes. E aí, em 2018, eu bati o pé, falei assim, isso vai acontecer. Então, eu estipulei uma meta e, a partir daí, eu foquei diretamente em fazer uma pós-doutorado fora do Brasil. E eu apliquei para o Canadá e entrei aqui no Sick Kids, em Toronto. Bacanérrimo. Ok. E agora você está há quanto tempo? Aqui no Sick Kids, há 1 ano. 1 ano, ok, beleza. Você acha que tem muita oportunidade em outras áreas sem ser biologia? Ou tem muita oportunidade dentro da área da biologia? Quais são as áreas que você vê assim, que tem mais oportunidade, né, para o pessoal? Eu acho que depende muito da região do Canadá que a gente está falando. Isso se tratando de Canadá, se a gente for falar de outros países, vai variar essa questão. Mas em relação a Canadá, eu acho que Toronto é uma cidade excelente para quem é da área da saúde. Mas pessoas relacionadas mais à mineração já tem que partir mais para diferentes províncias, né? Tipo Alberta ou as províncias do Atlântico. Mas depende muito do seu foco. Eu acho assim que quem está querendo vir fazer pós-graduação, que a gente fala que é um mestrado e doutorado, focar principalmente nas 3 principais cidades, que é Vancouver, Montreal e Toronto. E a partir daí você consegue ter depois propostas de emprego em indústria em diferentes províncias, em diferentes cidades. Bacana. Quanto tempo falta para acabar o seu contrato do pós-doc? Ele vai terminar em março, mas eu já recebi uma proposta de continuar. Ok. E bora ganhar 50 pontos de oferta de trabalho. Isso aí. Com certeza. No Canadá é melhor buscar uma oportunidade de trabalho na área de biologia ou pós-doc? No caso, né, para o pessoal da área de biologia. Se é melhor procurar uma oportunidade na área da biologia, não precisa ser biologia necessariamente. Eu acho que a área da saúde tem muita abertura aqui. Então, tem muitas pessoas que trabalham comigo que são fisioterapeutas, que são médicos veterinários, porque eles têm
uma dificuldade um pouco maior para regulamentar o diploma deles aqui no Canadá e trabalhar na área como médico mesmo. Exige algumas provas e tal, e para você estar no meio acadêmico não é necessário essa comprovação. Você só precisa comprovar o mestrado e o doutorado, né? Então acaba que é muito normal, muito comum. Bacana. Por que vir com bolsa do Brasil não... por que vir com bolsa do Brasil? Isso é uma pergunta para você ou isso é uma pergunta para mim? Por que vir com bolsa do Brasil não conta como experiência de trabalho canadense no Express Entry? Eu acho que isso é uma pergunta que é muito normal com pessoas que estão do Brasil e vêm para cá, né? Tem muito essa preocupação, mas imagina se você vem com um recurso, um financiamento do Brasil, você está recebendo pelo Brasil, você não está pagando as tips, os funds, você não está pagando nada pelo Canadá. Então, não conta como uma experiência canadense, é uma experiência brasileira. Exato. Seu empregador tem que estar aqui, gente. Pagando aqui, recebendo T4. Há oportunidades para docentes de universidade no Brasil? Do Brasil, sorry. Sim. Tem bastantes docentes aqui. Eu mesma já conversei com 3 pessoas que são professores de Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, e eles abandonam os concursos públicos e vêm para cá. Mas aí eles vêm numa condição diferente. Eles vêm, geralmente, eles fazem uma proposta e vêm como Research Associate, no caso, que é tipo acima do pós-doc. Uhum. Mas também tem professores que vêm para cá como pós-doc. Eu acho que é só importante a gente entender que por mais que você seja um professor de uma universidade pública no Brasil, e se você está numa posição de pós-doc, você está ali como um colega de todo mundo. Você não está acima de ninguém só porque você era um professor no Brasil. E é muito comum. Eles vêm, fazem um sabático e ficam e pegam outra posição. Você está falando isso porque o povo tem uma briga de ego grande aí, é? Tem. Tem muito não. Tem alguns professores que vêm no Brasil, não são meus colegas, mas a gente tem um grupo bem unido aqui de cientistas brasileiros no Canadá. E às vezes tem alguns relatos de professores que não querem fazer algo, porque geralmente é um aluno que faz, né? Mas ele é um colega, ele não é mais a posição que ele tinha antes. Entendi. Você tem bolsa? Se sim, após o fim da pesquisa, é obrigada a voltar para o Brasil? Eu não tenho bolsa. Eu fui contratada como pós-doc aqui. O doutorado e o pós-doutorado aqui é uma profissão, não é igual no Brasil, que é uma extensão de um estudo. Mas quem vem com bolsa no Brasil, sim, é obrigado a voltar para o Brasil e ficar o dobro do tempo do Brasil. Mas tudo pode ser negociado. Eu tenho alguns colegas que voltaram para o Brasil, defenderam o doutorado ou o mestrado e tiveram uma proposta de continuar no Canadá. Mas aí, como o país investiu para você estar em um outro... aprendendo algo, estar em outro país, você tem que devolver esse dinheiro. E aí existem brigas judiciais de algumas pessoas que eu conheço por conta disso, né? Porque se o país te pagou em euro, em dólar, ou seja lá a moeda, você tem que devolver isso em euro ou em dólar. Mas tudo é negociável, tem gente que parcela, mas tem que voltar. Existem programas de recepção a estrangeiros quando se chega na Universidade do Canadá? Sim, tem bastante programas. Tem o Advisor, que ele ajuda os estudantes internacionais, principalmente. Uhum. E tem muitos programas de apoio também emocional, porque tem algumas pessoas que sofrem a questão das doenças mentais aqui é uma questão muito séria. Então, tem muito apoio aqui, sim, para estudante internacional, para essa diferença cultural. É um país bem aberto. Agora, ajudas em relação à receptividade, alojamento, aí eu já não sei como funciona, porque eu não passei por isso. Entendi. Ok, sem problema. Como faço para estender o prazo de colaboração já estando no Canadá? Aí, você já estando no Canadá, você tem que conversar com o seu PI, né? Que é o seu principal investigador, o investigador principal. E aí ele pode te fazer uma oferta de um grant ou de uma oportunidade de emprego para você continuar. Mas é muito comum, se você fez um bom trabalho, que geralmente os latinos fazem um bom trabalho, eles recebem sim uma oportunidade de continuar aqui.
Os latinos, eu achei que era coisa de brasileiro, gostar de trabalhar bastante. Eu não gosto de dizer que são só os brasileiros, mas os latinos, de uma forma geral, têm uma boa visão aqui. Ai, que bacana. É engraçado, né? A gente vê o pessoal falando tão mal de brasileiros ou de brasileiras em alguns lugares, né? E você vê aqui, a gente o nosso trabalho ele é tão valorizado, né? A gente se empenha tanto, a gente vai assim com uma garra e né? É muito gostoso ver que a gente é valorizado assim, né? Bom, vamos lá. Qual o nível de inglês necessário para trabalhar com pesquisa no Canadá? Isso é uma boa pergunta. Bom, quando você vem pelo Ciências Sem Fronteiras, é necessário uma prova de proficiência. E essa prova, hoje em dia, ela só exige que você faça acima da média. Então, se você tem um nível básico, você consegue fazer uma nota média. Mas, se você quiser aplicar para mestrado e doutorado direto nas universidades, você precisa ter um nível já avançado. Então, depende do tipo de vaga que você está procurando. Para pós-doutorado, como é um contrato diretamente pago pelo professor, basta que ele goste de você. Ele vai fazer uma entrevista, como qualquer empregador, vai ver suas cartas de referência e, se ele gostar do seu inglês, ele vai te aprovar. Ok, bacana. Quais são as diferenças na imersão no mestrado e no doutorado para o pós-doutorado? A diferença do mestrado e o doutorado para o pós-doutorado. Acredito que seja isso. No mestrado e no doutorado, ela é uma pós-graduação. Então, são estudantes, de uma forma geral. Então, você vai precisar, ou você se inscreve pela universidade do Canadá, ou você atende a chamadas públicas pelo Ciências Sem Fronteiras do Brasil. E já o pós-doutorado, não. Você pode vir pelo Ciências Sem Fronteiras na modalidade do pós-doutorado, ou você pode fazer que nem o que eu fiz, que eu mandei um e-mail, me candidatei às vagas e conversei diretamente com eles, porque é um trabalho. Gente, eu tô me sentindo assim tão ignorante, porque eu não sabia nem que o Ciências Sem Fronteiras ainda tava rolando. Tá ativo. Acabado. Não, tá ativo. Nossa, ok, bom saber. Existe o plano de carreira na área científica no Canadá? Plano de carreira científica, sim. Geralmente, depois que eu vim para cá, eu percebi que é muito comum as pessoas que estão no mestrado e no doutorado seguirem para a indústria, que é uma opção que a gente diz, né, que a gente trabalha menos, porque é muito comum para quem está no mestrado, no doutorado e pós-doutorado trabalhar nos fins de semana, nos feriados. Isso é muito comum para a gente. Bastante trabalhar, né? Basicamente. E na indústria, não. A gente recebe o dobro do preço, praticamente. A gente trabalha o que é o certo, né? Os dias úteis mesmo. E sim, existe um plano de carreira. Se você quiser seguir a carreira acadêmica no Canadá, eu já considero mais difícil, mas não é impossível, porque aqui não é que nem no Brasil, que tem um concurso, que você se dedica, faz uma prova e você vira professor. Mas se você seguir na área da indústria, você consegue subir muito rápido, principalmente numa startup que está no início de carreira. Okay. Você já decidiu o que é que você vai fazer da sua vida? Quando você... Ai, eu não. Eu sempre quis ser professora universitária, mas aqui tá tão difícil. Aqui é muito difícil isso, sabe? Então eu acho que eu vou ter que acabar cedendo à indústria, mas eu não queria. Quais são os desafios que você está encontrando para tentar ser professora? Para ser professor aqui no Canadá, você precisa ter um currículo acima do excelente, com publicações muito boas. E além disso, eu estou falando de Toronto, tá? Não sei em relação às outras cidades. E além disso, você precisa ter um bom network, porque são indicações. Mulher, esse tanto de pós-doutorado que tu tem, você não tem uns currículos excelentes? Não. Não, que isso, imagina. Caraca. Eu não conhecia ainda ninguém com um currículo melhor que o seu, então... Obrigada, que isso. Eu tô aqui impressionada. Aos 34 anos, você falou, né? 34. Meu Deus do céu. Ela fez um pedaço do pós-doc dormindo, não é possível. Vamos ver.
Quais são as principais dicas que você pode dar para quem quer ir para a área da pesquisa no Canadá? Eu diria que primeiro é fazer um plano de carreira, Uhum. estudar inglês, por mais que a gente ache que a gente sabe, quando chega aqui a situação é diferente, sempre tem uma modalidade que a gente peca um pouco mais, seja no listening, seja no speaking. Estuda, nunca é demais estudar. Uhum. E acho que é questão de se dedicar, sabe? Levar não é muito normal, eu levei muitos não. Eu fiz muitas aplicações, mas o único sim que eu levei é o que está garantindo a minha vida hoje. Então, bora correr atrás desse sim, pelo amor de Deus. Exatamente. Quais são os, não sei se você vai saber, mas quais são os melhores locais no Canadá para as áreas de imunologia, biologia molecular e terapia com produtos naturais? Essa parte de terapia com produtos naturais eu já gostei. Eu considero Toronto, mas eu sei que tem ótimos institutos em Montreal, na McGill e também em Vancouver. Bacana. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui. É bem difícil a carreira acadêmica na questão de construir carreira. Cada vez menos vagas de tenure, que seria o equivalente ao nosso concurso do Brasil para professor titular. É. Deixa eu ver o que mais. Gente, vocês podem deixar perguntas também aqui, aqui embaixo, tá? Que ela pode responder para vocês. Pós-doc, em geral, o professor vai te supervisionar. Tem que te pré-aceitar, como no caso dela. Há também bolsa Benting. O que é Benting? Super competitivo e valor alto. O que é uma bolsa Benting? Eu não sei, eu acho que não faz parte do meu convívio. Mas deve ser um grant, no caso. Provavelmente é um grant. Essa carta de referência pode ser em português ou precisa ser traduzida? Em inglês. Tudo tem que ser em inglês, gente. Como é que você... A não ser que a pessoa aqui fale português, o que eu acho um pouco provável, né? Não, em inglês. Os programas para pós-doutorado tem mais informações sobre a área de química? Você tem informações sobre o processo de pós-doutorado para a área de química? Pós-doutorado? Não, eu não tenho muito conhecimento sobre química, mas a química é um aspecto muito amplo, né? Teria que especificar exatamente qual a área da química, mas geralmente tem vaga para todo mundo. O diferencial é o professor te aceitar, te contratar, né? Exatamente. Aqui, deixa eu ver. Porque eu teve uma pergunta a mais aqui e eu não consegui achar a pergunta a mais aqui. Já fizemos essa, já fizemos essa. Eu acho que eu botei... Gente, vamos lá. Ela botou aqui o link do Benting.fellowships. A gente vai ter que botar isso aqui. E tá em... não, tá em inglês. É que tá... Ok, sei lá como é que fala isso. Depois você dá uma olhada. Gente, quem tiver dúvida pode deixar aqui. Quem não tiver dúvida, mas, né, por favor, dá aí um joinha, dá um coraçãozinho aqui pra Bruna, por ela ter, né, trazido aqui essas informações pra gente. E tirando esse programa que você veio, o que mais você acha que é interessante assim compartilhar para o pessoal que está querendo vir para cá para seguir essa carreira mais acadêmica? Não desistir, seguir, continuar persistindo, ter um bom relacionamento com o orientador. Eu sei que em algumas situações é bem complicado, mas é bom você ter um bom relacionamento. Eu tenho um excelente relacionamento com o meu professor no Brasil e ele que me abriu essas oportunidades, né, de estar aqui e conseguir ter network é essencial em qualquer área. Uhum. Com certeza. Quem faz doutorado em imunoparasitologia, nossa, consegue ser chamado para um pós-doc com biologia do câncer? Consegue, mas você tem que comprovar que você vai conseguir desempenhar as atividades que ele precisa. Eu sempre trabalhei com pesquisa de câncer e hoje eu estou desenvolvendo pesquisa com transplante de fígado, que são proteínas completamente diferentes, estrutura não deixa de ser biologia celular, mas é um campo completamente diferente. Mas não é um problema para mim, pelo menos, nem para o meu chefe. A Ana está dizendo aqui, Benting é 70 mil, mas precisa ser PR ou cidadão. Aqui tem muitos grants também que a gente pode aplicar e a gente consegue, né? E isso ajuda
no nosso salário, porque não é um salário tão alto se não for para a indústria, na indústria já é mais alto. Você E consegue dar uma média de quanto seria esse salário na indústria e quanto seria o salário fora da indústria? tá. No pós-doc, geralmente fica. Geralmente, quem está no pós-doc recebe uns 50 mil por ano. É uma média que fica de 40 a 70 mil, depende do empregador, mas geralmente fica nos 50 mil. Já, por exemplo, um colega nosso, do meu laboratório, do lado da minha mesa, ele saiu do pós-doutorado, ele recebia nessa média dos 50 mil, ele foi para a indústria e ele está recebendo 90 mil. Agora, assim, inicial. Inicial, ó, gente. E o plano de carreira é muito bom, assim. Com 1 ano você já consegue subir de nível muito rápido, com 5 anos você já é sênior. E o sênior já chega a uns 100 mil, 120 mil por ano. Bruna, muito legal ver mais uma brasileira brilhando na pesquisa canadense. Boa sorte na sua jornada. Obrigada. E obrigada, Ana, pelos comentários que você está fazendo aqui, né? Tá ajudando aqui. Tô vendo aqui, pessoal, ainda. Quantos estrangeiros tem no seu laboratório? Boa pergunta. Eu acho que todos são estrangeiros. Até dos meus chefes, eu só tenho um que ele é. Eu tenho vários chefes, né? Eu só tenho um que ele é canadense mesmo. Mas todos são estrangeiros. Eu tenho contato com pessoas de todos os lugares do mundo. Todos. Você acha que os canadenses estão em minoria nessa área por qual motivo? Eu vou falar pelo meu laboratório. Eu acho que a maioria dos canadenses eles têm oportunidades de seguir e de dar continuidade a outros campos dentro da biologia ou da pesquisa. E geralmente essas vagas que são as vagas que exigem muito trabalho intelectual e a gente recebe um bom salário, mas é um salário um pouco abaixo da indústria. Então eu acho que isso já é mais voltado aos imigrantes. Mas não é uma regra. Você acha, então, que tem muito mais canadense na parte da indústria do que realmente na parte acadêmica? Eu acho que eu vou falar uma coisa que talvez eu seja um pouco criticado, mas eu acho que a maior parte dos canadenses não chegam a fazer doutorado. Eles chegam a seguir uma carreira mais direta. Entendi. De repente eles são mais práticos do que teóricos? Talvez. Isso é muito comum também nos Estados Unidos. A maior parte das pessoas que estão no laboratório de pesquisa são imigrantes. Isso não é só aqui no Canadá. Eu não sabia. Ok. O que mais que a gente tem de dúvida, gente? Aproveita enquanto ela tá aqui. E eu não tô vendo vocês sentando o dedo no coraçãozinho aqui. Aqui, ó. Quero todo mundo com o dedo no coraçãozinho. O pessoal tá entrando, mas não tá perguntando. Oxi. Gente, o quê? Como é a questão de preço certo racial no Canadá? Mas, gente, essa live não é sobre isso. Sobre preconceito, eu nunca passei por nada relacionado a isso, mas geralmente os grupos, eles ficam mais unidos. Eu vejo muitos latinos com os latinos, indianos com indianos e os asiáticos com os asiáticos. Faz os nossos guetos, né? Mas no geral todo mundo se dá muito bem, até porque não tem motivo pra gente não se comunicar. É só uma questão mesmo de afinidade. Você pensou em ser professora de ensino médio no Canadá? Não tenho vontade. E tá com adolescente, credo? Já trabalhei como professora no Brasil, mas não dá pra mim. Professora acadêmica, tudo bem, mas ensino médio, não. Bruna, você vê pós-docs mais velhos por aqui? Ou é mais como no BR, que é recente, doutores? Isso é muito interessante. Pós-doutorado aqui a gente só pode fazer por 5 anos, dependendo da universidade, por 7 anos. Então, é mais difícil você encontrar um pós-doutorando mais velho. Por isso que eu disse que geralmente os professores eles já entram como Research Associate. Eles já pegam outros cargos. A Dani falou aqui que acha que a iniciativa privada paga mais, por isso que a parte acadêmica perde os mestrandos. Exatamente. Ok.
O pessoal não fez mais pergunta e a gente também já está no finalzinho. Então, eu acho que vai ser isso. Eu vou pedir, assim, para você fechar com chave de ouro essa live. Aquela coisa que você gostaria de ter escutado, que de repente teria acelerado o seu processo e que você só aprendeu aqui na prática. Bom, Difícil. é difícil, porque eu levei muitos nãos antes de chegar aqui. Eu acho que o maior incentivo mesmo, de fato, é você não desistir. Eu apliquei para Nova York, eu apliquei para Alemanha. Eu levei muito não, gente. Eu já estava desesperada no Brasil. Okay. Então, gente, ó, sejam brasileiros. Naquela brasileiro. Como é que é? Brasileiro não desiste nunca? Como é que é? Como é que é? Assim? Tem um negócio assim. Sejam bem brasileiros aí na hora de tentar essas vagas. Cada não só tem que impulsionar vocês até o sim de vocês. E eu queria agradecer, Bruna, aqui muito, muito, muito. Você foi muito fofa respondendo tudo. Eu achei que você foi muito clara também, né? Respondendo aqui as dúvidas do pessoal. Você está sempre convidada a aparecer aqui mais vezes para o que você quiser conversar. E, gente, senta o dedo no joinha, no coraçãozinho. Mesmo que você já tenha clicado antes no coraçãozinho, clica de novo para agradecer o tempo que ela tirou aqui. Tá, você é um exemplo de profissional. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Obrigada. E eu vou deixar você se despedir do pessoal também, então. Gente, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom estar aqui, a gente falar um pouco sobre a ciência. A gente está num momento que a gente precisa valorizar muito a ciência no Brasil e no mundo. Então, eu agradeço muito o espaço que a Kit deu para que a gente possa falar um pouco sobre a ciência. Eu sei que é uma profissão, é uma carreira muito difícil e requer muita dedicação. A gente não tem tempo para descansar, relaxar. A gente até tem, mas a gente se dedica muito, seja lendo um artigo, seja trabalhando nos fins de semana. Mas não desista, porque é uma carreira linda e brilhante. E vale a pena. Gostei, gostei. Então, gente, eu desejo a todos vocês uma excelente semana. E na quinta-feira a gente tem mais lives. Então, beijo a todos. Beijo, tchau, tchau.